Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Falso Plano. Neste podcast vamos falar sobre aquilo que se passou na segunda semana da Vuelta e vamos discutir se ela já estará ou não decidida e se o título já está entregue. Como sempre, recordar que nos podem seguir no nosso blog, falsoplano.ghost.io, no Twitter e agora também já estamos no Facebook. Hoje não contamos com a totalidade do nosso painel, mas temos connosco o Lourenço Graça e Miguel Pratas, que, como é óbvio, não podia falhar este episódio. O rescaldo, começando pelo rescaldo da segunda semana, começou com um contrarrelógio, onde Remco Evenepoel confirmou o favoritismo e deixou toda a gente ainda mais longe da camisola vermelha, ganhando cerca de 48 segundos a Roglic. Em seguida tivemos uma das etapas morninhas, com Groves a vencer ao sprint e a estrear-se a vencer em grandes voltas. Etapa 12 tivemos a primeira chegada em alto da terceira semana, com Carapaz a vencer a partir da fuga e a começar a salvar a sua Vuelta, e onde entre os favoritos não houveram grandes diferenças. Etapa 13, Mats Pedersen selou a camisola verde, vencendo a etapa de forma bastante autoritária num sprint assim complicado, numa chegada num pequeno topo. E depois começámos a semana, o fim de semana mais difícil desta prova, com duas etapas bastante difíceis. A primeira na chegada à Sierra de la Pandera, onde Carapaz bisou, Remco mostrou pela primeira vez algumas debilidades e Roglic recuperou o tempo que tinha perdido no contrarrelógio e ganhou 48 segundos ao belga. Na etapa 15, na chegada à Serra Nevada, considerada a etapa rainha desta Vuelta, tivemos um Super Arangren a entrar no top 10 e a vencer a etapa com mais de um minuto de avanço para os restantes. Remco a perder algum tempo, mas a aguentar-se na altitude, que era uma das grandes dúvidas, nesta chegada a 2.500 metros. E a perder tempo em primeiro lugar para Mas e para Miguel Ángel López, que foram os primeiros entre os favoritos. E depois para Roglic, que atacou apenas nos últimos 2 km, mas ainda ganhou 15 segundos. Esta semana fica também marcada por muitas desistências por Covid, nomeadamente entre os nomes mais importantes, Simon Yates, que estava a lutar para o pódio, Ivakov, que estava a tentar ter aqui uma volta de afirmação, e Sam Bennett, que já tinha avisado, e que deixa agora Danny Van Poppel com a possibilidade de discutir os sprints. A grande conclusão desta semana é que, é verdade, Remco torceu, mas não quebrou. Quão orgulhoso estás do teu menino, Prato? Epá, não posso queixar, mas ainda assim fiquei um pouco desiludido com a prestação ontem, pois terminar a etapa atrás do Jay Hindley, quer dizer, Jay Hindley é um corredor que só anda bem em Itália, fora de Itália é um ciclista mediano. Não, agora a sério, acho que o Remco defendeu-se muito bem nas duas últimas etapas. Na etapa 14 perdeu um pouco mais, se calhar, daquilo que as pessoas já estavam à espera. O pessoal estava à espera que ele perdesse mais tempo na etapa da principal Da Serra subida Nevada. da Serra Nevada, e ele perdeu muito tempo no sábado. E soaram os alarmes. Bem, se ele hoje perde quase um minuto, amanhã perde 2 ou 3. Mas não foi isso que aconteceu. Perdeu apenas 15 segundos. Acho que foi uma defesa muito sólida. Conseguiu defender-se muito bem. E nesse sentido, acho que agora vai ser muito difícil conseguirem recuperar um minuto e meio se não o conseguiram fazer nestas duas etapas. Ele ontem perde 15 segundos e depois de rebocar Roglic na subida acima. Eu tenho esta curiosidade porque eu acho que às vezes ele não é tão inteligente, os outros é que têm que lhe recuperar tempo. Ele, atenção, não é tão inteligente, mas tem resultado. E carrega, expõe-se ao vento a subida inteira, está o tempo todo à frente. O que é que tu pensas sobre isto? Achas que é mais importante para ele manter o ritmo alto ou seria mais importante deixar o trabalho para os outros? Eu acho que é mais por ele ser desconfortável naquele ritmo, vai naquele ritmo. Se alguém descolar, descola. Se não descolarem, ele também não vai descolar porque vai naquele ritmo e vai à frente. Os outros é que vão atrás. Acho que é a maneira de correr dele. Não tendo também mais colegas de equipas nos últimos quilómetros, não pode ir na roda dos seus colegas. Não vejo problema nenhum com essa opção. E
E a prova está à vista. Perdeu apenas 15 segundos ontem. Pois, eu acho que funciona porque ele claramente estava claramente mais forte que os adversários, não é? Mas porque numa subida como a de ontem, ou seja, depois daquela fase inicial muito dura, tudo a 4, 5%, vir na roda ainda conta bastante. E por falar na subida de ontem, eu tenho cá para mim, como sabes e como já discutimos, que a alteração ao percurso que se fez, ou sobretudo ao caminho que se fez para chegar ao topo da Serra Nevada, beneficiou o Remco e ajudou bastante a conseguir conter as perdas a este nível. Nós, depois daqueles 7 km duríssimos, passámos de ter 12 km a 7% para termos 16 a 5 e pouco por cento, com 3 fases de descanso, quilómetros abaixo de 3%, que beneficia muito mais um corredor possante como o Remco. Achas que foi por aí ou achas que ele os limpava de qualquer maneira? Sim, eu acho que acabou por não prejudicar tanto esta alteração. Apesar de serem mais cerca de 4 km, é quase 2% a menos pendente média, é muita diferença. De 5 para 7 nota-se muito, mas a sensação que eu tive foi que todos iam no limite e a prova foi que não conseguiram tirar assim tanto tempo, nem o Henrique Mas e o Miguel Ángel Lopes conseguiram tirar assim tanto tempo. Não se fizeram assim tantas diferenças como eu estava à espera. Se fosse o percurso inicial, talvez pudessem ter havido um pouco mais de diferenças, mas eu acho que não iam retirar na mesma a Roja ao Remco. Sim, a Roja era difícil. E se alguém podia ter tirado a Roja ao Remco no domingo, e se depois da exibição de sábado tudo dava a entender isso, era Roglic. Esteve muito bem na Serra da Pandera, mas na Serra Nevada ganha apenas cerca de 15 segundos e depois de só atacar nos últimos 2 km, um clássico mais de Roglic, e seguindo sempre na roda de Evan Paul até lá. O que é que tu achaste do Canibal esta semana? Recuperou um minuto, mas ainda está longe, Lourenço. É verdade, Henrique. Ainda está um bocadinho longe, ainda está a cerca de 1 minuto e meio, 1 minuto e 34 segundos do Remco. No entanto, acho que vimos uma grande exibição do Roglic no sábado, na Serra da La Pandera. Ainda assim, tenho que dar a mão à palmatória porque acho que a forma de o Remco correr é muito inteligente, porque no domingo, tal como tu disseste, ele dá o peito às balas, só que ele efetivamente consegue colocar um ritmo bastante alto, em que deixa quase toda a gente a sufocar. E, na minha opinião, percebeu-se que logo quando o Ángel Lopes e o Mas saem, se o Roglic se sentisse 100% bem, ou 100% com capacidade para fazer o que tinha feito no dia anterior, teria saído com eles. E não o fez. E ao mesmo tempo, o Remco mais uma vez volta a ser inteligente porque percebeu que se há alguém que tem que ir atrás do Mas, essencialmente ali seria o Roglic, porque é o Mas que está mais perto do Roglic. E ele não faz isso, ele deixa-o ir, porque já se percebeu, por enquanto, que a única preocupação do Remco é o Roglic. E para além da forma de Roglic ontem, acho que a estratégia da Jumbo saiu completamente furada. Coloca Samuman e Rohan Dennis na fuga, mas depois a ajuda que eles dão a Roglic quando seria necessário é quase nula. Enquanto que o Remco ainda teve ali por alguns quilómetros a ajuda de dos elementos da sua equipa. Sim, Por foi isso, o Vervac que também veio da fuga. Em relação a isso, eu queria só exatamente. dizer que, aliás, no início da subida há um momento caricato em que a Jumbo está em força na frente, com 4 ou 5 homens, os dois que recuaram, mais Jezink e mais alguém, e eles até perdem a roda uns dos outros no início da subida final, e percebeu-se que aquilo estava ali uma desorganização. Eles queriam entrar com tudo, mas perderam as rodas uns dos outros. Teve o Roglic que estar a fechar espaços. Realmente não foi um dia genial taticamente para a Jumbo. Não pareceu, e acho que a mim faz-me lembrar, eu tinha dito isto no último podcast e recordo-me disso, que acho que Sepp Kuss, por exemplo, ontem
teria feito a diferença. Acho que poderia ter dado uma enorme ajuda ao Roglic. E a partir de agora vamos ver o que é que acontece. Para além de Roglic, há mais um homem que se mantém a uma diferença relativamente acessível de Remco Evenepoel, que é Henrique Mas. Inclusivamente costuma ser criticado, e com alguma razão, por não atacar, mas ontem foi o primeiro dos favoritos à vitória a abrir as hostilidades. Estás rendido ou continuas a não ser fã, Pratas? É verdade que ele ontem ganhou algum tempo, mas também não ganhou mais tempo do que o tempo que perdeu no sábado. Essa é a verdade. Mas é Para inquestionável. Roglic, para Sim, o sim, sim. Remco ganhar Sim. Estou a falar aqui diretamente com o Roglic, sim. Ok. Mas é indiscutível, está a fazer uma grande volta de alto nível. O ano estava a ser medíocre e chega aqui na forma completamente no ponto. E está claramente um nível acima de todos os outros, que não ou seja, está a um nível do Roglic e do Remco, que estão claramente acima de todos os outros. Mas a verdade é que o Henrique Mas já ficou em segundo, até por mais do que uma vez. O Henrique Mas, nas últimas 3 vezes que participou na Vuelta, faz 2 segundos de lugares e um quinto. Portanto, isto é mais do mesmo para ele. Fazer mais um pódio é mais do mesmo. Fazer mais um top 5 é mais do mesmo. Ele ainda vai ter que tentar, vai ter que tentar algo mais, mas sinceramente não vejo grandes probabilidades disso acontecer. Vai fechar mais um pódio, o que é bastante meritório tendo em conta esta concorrência. Nesta edição da Vuelta havia grandes nomes, mas se não houver nenhum problema com o Remco e com o Roglic, eu não acredito que ele consiga a vitória. Talvez consiga ultrapassar o Roglic, está apenas a 30 segundos, mas será mais um pódio, será mais do mesmo, mas tendo em conta esta concorrência, acho que é um excelente resultado e também é aqui uma grande ajuda para a Movistar se manter no World Tour. Disseste que Mas, Roglic e Remco estão um patamar acima dos outros todos, mas se calhar o melhor trepador deste fim de semana foi a tua aposta para o pódio, Miguel Ángel Lopes, que já estando muito longe do pódio já está a ameaçar o top 5 de Ayuso e de Carlitos. Sim, se eu ainda há pouco referi que o Henrique Mas no sábado não esteve tão bem, no domingo sim, e o Roglic vice-versa, esteve muito bem no sábado e não tão bem no domingo, o Miguel Ángel Lopes foi o único trepador que esteve realmente bem nas duas etapas. Agora, já está há muito tempo do pódio, mas o top 5 está completamente ao alcance. Apenas estão os 2 miúdos espanhóis. E se ele continuar assim, vai fechar o top 5, não tem dúvida nenhuma. E acho que acaba por ser um bom resultado. Ficar atrás de Roglic e de Remco não é vergonha nenhuma, e ficar atrás do Henrique Mas, que também está numa forma fantástica, também não é vergonha nenhuma. Por isso, se ele ficar em quarto ou em quinto lugar, também considero um bom resultado. E estou muito contente com a prestação dele nesta semana, e vamos ver o que é que ainda vai acontecer nos próximos dias. Sim, supostamente esta semana era aqui a mais de acordo Pratas. às características dele, mas quando está com boas pernas e dadas as incógnitas sobre os miúdos espanhóis na terceira semana, vamos ver o que é que o Miguel Ángel Lopes ainda pode fazer. Diz, Lourenço. Henrique, vou só fazer aqui uma pergunta ao Pratas. Isto passaram aqui 2 semanas e a tua expectativa em relação a um ciclista já baixou. Porque dizias que o Ángel Lopes possivelmente fazia top 3. Agora já é o top 4 e top 5 e que já é muito honroso. Será que daqui a uma semana estamos aqui a falar e a tua expectativa também baixou em relação ao Remco, ou nem apareces cá como aconteceu no sábado? Se ainda estás com as esperanças que o Roglic vai ganhar esta volta, acho bem que tenhas. Acho que ele próprio tem essas esperanças, mas não vejo ninguém já conseguir tirar 1 minuto e meio para o Remco. Só tirou 15 segundos na última,
não acredito que tirem minuto e meio. Mas é o que disse, Miguel Ángel Lopes foi o nome que eu tinha fezada para esta edição. Tem uma equipa fortíssima e teve sorte que nenhum dos seus companheiros, nomeadamente o Nibali e o De La Cruz, que são os principais, e o Lutsenko, nenhum deles abandonou, ao contrário do que aconteceu nas outras equipas dos favoritos. Mas pronto, se ele terminar em quarto lugar, eu considero uma excelente volta, porque o Henrique Mas, realmente está muito forte. Sim, Está muito forte. sem dúvida nenhuma, eu acho que é o melhor Mas que já vimos. Mas estava-me só a meter contigo. Muito boa segunda semana do Ángel Lopes, sem dúvida nenhuma. Grande forma. Atenção que o Pratas baixou expectativas em relação ao Miguel Ángel Lopes, mas ele também subiu em relação ao Remo, porque ele dizia que ele ia ficar em segundo e agora diz que isto está mais que ganho. Por isso, está-se a compensar a ele. Sim, sem dúvida. Nunca pensei que ele chegasse a ter a vantagem que teve antes do contrarrelógio. E se calhar também não pensava que nestas duas etapas ele perdesse o tempo que perdeu. Sim, 15 perdeu segundos. Basicamente. 15 segundos na Serra Nevada só é pouquíssimo. E em relação ao João? O João deu-nos aqui muita esperança no sábado, não é? Fez aquelas exibições mesmo a João e inclusivamente a realização ajudou a dramatizar, porque mostravam o Ayuso e o Remco atrás dele, mostravam o Roglic, o Mas e o Miguel Ángel Lopes à frente, e nós não sabíamos onde andava o João. E só na meta é que descobrimos que ele estava a algures lá pelo meio, que fecha terceiro entre os homens da geral, tendo descolado muito cedo, como já é hábito dele. Mas depois na Serra Nevada teve bem, mas não teve ótimo. E o top 3 ou o top 5, que poderia ser aquilo que se poderia considerar um bom resultado para o João, parece já estar um bocadinho fora do alcance, salvo haja grandes quebras da parte dos corredores que estão à frente dele. Ele costuma subir de forma na terceira semana, ou mesmo na segunda, ou seja, com o decorrer dos dias. Mas já não falta assim tanta dureza. O que é que tu achas que o João ainda pode fazer nesta volta? E o que é que achas? Qual é o balanço? Desculpa, e qual é o balanço do que ele fez? Força. É verdade, Henrique. Efetivamente já é há algum tempo em relação àquilo que eu diria que seria possível para o João, que seria um top 5. Já são cerca de 2 minutos. Não são 2 minutos bem, mas sim, é cerca de 2. Sim. Em relação a Carlos Rodrigues, eu diria que eu acho que Carlos Rodrigues tem vindo a descer ligeiramente de forma. E lá está, a primeira grande volta, vamos para a terceira semana, não sei como é que ele vai reagir. No entanto, tal como tu disseste, o João costuma reagir bem no final, mas acho que 2 minutos, cerca de 2 minutos, 1 minuto e 45 já é muito tempo. Ainda por cima, um dos elementos que ele tem à sua frente é Ángel Lopes, que tem estado numa... Tal como ele está em subida de forma, não é? Exatamente, como ele está em subida de forma. Exato. E atenção, porque depois também temos atrás dele, apenas a 5 segundos, Arsman, que tem estado, que ontem na Serra Nevada fez uma bela etapa, não é? Sim, mas parece-me que não há muito... Sinceramente, isto já é depois pessoal, mas não me parece que haja muito risco para trás se o João não tiver nenhuma quebra. Pode haver para a frente ou não. O Arendsman tem estado... São 5 segundos. Sim, o Arendsman tem estado constantemente pior que o João. Teve uma super etapa, também beneficiando devido à fuga. E tendo essa inteligência de se colocar na fuga. Não sei se o João já estará longe o suficiente para poder tentar fazer isso numa destas etapas. Eu acho que o Remco não responde. Sim, acho... sabes que antes de começarmos isto, estava a pensar nessa situação e por que não? Por que não o João tentar... Eu não sei se será muito o perfil do João, porque não me lembro. Ele fez uma vez no Giro 2021, uma etapa que depois o Bernal acaba por ganhar, uma etapa que cortaram as transmissões, que a transmissão cortou-se. Terrível, 35 minutos sem saber onde é que os ciclistas andavam. Exato, foi nesse dia. O João entrou na fuga e depois foi alcançado ainda pelos favoritos e chegou com os favoritos. Sim, mas não me parece muito o perfil do João. Mas se calhar seria uma boa hipótese. Quem sabe, por exemplo,
tentar ganhar uma etapa, acho que teria liberdade para isso. É isso. No entanto, é de realçar porque, lá está, só ver foi na da Serra Nevada, a subida que o João faz, ele faz sempre aquilo de trás para a frente. É algo surreal. Ele aparece do nada, quando parece que todos achamos que ele já não vai chegar lá, e ele chega e sempre ao seu ritmo. Epá, é algo surreal aquilo que ele faz. É pena ele não ter o poder de explosão, porque acho que podia efetivamente, se ele ganhar ali um bocadinho de poder de explosão, acho que pode efetivamente dar-nos muitas alegrias no futuro. Ele ontem desilude-me, só porque em relação ao que estavas a falar ontem, não é? Esta Sim, questão de sim. vir sempre de trás já é algo que já não é uma novidade em relação ao João, não é? Nós Sim, vemos-lo descolar no início e eu sinceramente já não fico preocupado. Já é, sim, pronto, faz parte, vamos ver mas onde é que essa, ele vai parar depois. sim, sem dúvida, mas essa capacidade continua a ser surreal. Sim, agora depois desilude-me um pouco, ou seja, ele ele e o Ayuso conseguem sair da roda do Carlitos, não é? Depois do trabalho do Carapaz. E depois ele é deixado para trás pelo Ayuso a 2.300, 2.400 metros de altitude. E eu estava à espera que ele, no limite, ficasse com o Ayuso para o ajudar, ou que fosse mais forte do que ele naqueles quilómetros finais, numa subida tão longa e em altitude. Pois, Ele mas lá desilude-me um está. pouco nesse período final. Sim, falta-lhe aquele poder de explosão, na minha opinião. Em que, pronto, se calhar se o tivesse, podia ter deixado o Ayuso para trás, porque aquela Emirates, esta equipa da Emirates na Vuelta, aquilo é cada um por si, não é? O que claramente parece que ninguém ajuda ninguém. E daí está, falta-lhe isso, ele continua ao ritmo dele, o Ayuso deu um bocadinho mais e pronto, conseguiu ganhar. Mas é isso, eu não estava à espera que ele atacasse o Ayuso, não é? Mas Sim, sim, a ritmo ele acabasse por... conseguisse acompanhar. Sim. naquela fase da subida que ele já tivesse mais forte do que ele e não foi isso que se viu. Sim. Mas concordo contigo, acho que para o João fazer sexto, sétimo ou oitavo não é particularmente relevante, não é? A diferença, fazer mais um top 10 é sempre positivo, mas depois se é Sim. sexto ou se é oitavo pode ser pouco relevante e acho que à semelhança do que já outros corredores têm feito e que tem sido moda recentemente, acho que pode ser interessante tentar colocar-se numa fuga ou mesmo atacar logo no início de uma subida em que não esteja a ser tão atacada pelos favoritos e tentar vencer uma etapa. Acho que é o melhor que o João pode tirar daqui. Exato. Caso não haja grandes desfalecimentos dos miúdos que estão à frente dele, que ainda pode acontecer, porque ele é a primeira vez que estão nesta posição. Sem dúvida, acho que não conseguindo um top 5, que acho que já é ligeiramente difícil, um top 10 com uma vitória na etapa, acho que ninguém lhe ia apontar o dedo. Exato. É isso. E antes de passarmos aqui para a antevisão, e acabámos já por misturar um pouco, mas pronto, antes de passarmos aqui para a antevisão da terceira semana, eu queria só dar um pouco de destaque a Carapaz, que teve duas facetas que eu pessoalmente gostei de ver, que foi ele tanto ganha as duas etapas, não é? Quando claramente parecia não estar em forma e teve que redefinir os seus objetivos, como mesmo já tendo assinado por outra equipa, ontem deixa-se descair e trabalha durante largos quilómetros para Carlos Rodrigues, e eu acho que isso num homem com o currículo dele e tanto de saída mostra muito profissionalismo e eu gostei bastante de ver Carapaz esta semana. É um corredor que eu gosto e gostei de o ver ganhar duas etapas e de ainda mostrar que, se for preciso, trabalha para um miúdo de 21 anos sem grandes mordomias. Passando aqui para a terceira semana, bem, deve ser a terceira semana mais soft que eu me lembro de ver numa grande volta, muito provavelmente. Temos dois sprints, um num pequeno topo, à semelhança da etapa que durante a semana passada ganhou o Mats Pedersen. Temos duas chegadas em alto com pendentes relativamente acessíveis, sempre na casa dos 5, 6%. Uma etapa de média montanha com duas segundas categorias e depois temos a etapa 20, que parece ser a etapa mais talhada para poder dar algumas dificuldades e que vai ser a última oportunidade para os favoritos fazerem algumas diferenças, com três contagens de primeira categoria, uma de segunda categoria e uma de terceira. A altitude só nesta etapa é que começa a participar ou a ter alguma influência também. A chegada é já a 1850 metros e embora não chegue em alto, porque tem aqui ainda depois 7 km de plano de finais, é uma etapa bastante dura e parece-me que é mais difícil desta terceira semana. Mesmo sendo menos dura do que o habitual, achas que tanta inexperiência dos corredores, de três dos corredores que estão no top 5, como a extrema necessidade de aproveitar quaisquer oportunidades que existam, dado que não há
subidas que vão espalhar corredores pela estrada só pela sua dureza. Achas que ainda há potencial para se fazer grandes diferenças, Lourenço? É assim, acho que, falando da classificação geral, acho e espero que efetivamente isto não esteja fechado. Porque, claramente, como tu disseste, a etapa 20 será aquela que será mais difícil. No entanto, temos aqui a etapa 17, que parece-me daqueles finais típicos de Vuelta, que nós olhamos para isto, isto não vai fazer Não é grandes assim tão duro diferenças. e tal. Exato. No entanto, temos aqui um final, temos 2,3 km a 7,1%, depois aqui uma rampa final de 4 km a 7,5%. Parece-me claramente daquelas subidas que nós olhamos para isto no perfil e dizemos isto não... Tem o não é? Roglic escrito na testa. Por isso é que tu estás Sim, entusiasmado. sim, eu diria que tem Roglic. Tem mesmo aquelas subidinhas que tem mesmo o ar de Roglic. Exatamente. E se calhar, se for atacada de início, não diria que pode fazer grandes diferenças esta subida, mas pode fazer ali algo que possa começar a fazer o Remco tremer um bocadinho para depois as duas etapas seguintes. Tendo o Mas também numa bela forma, acredito que possa acompanhar o Roglic e deixarem ali o Remco um bocadinho a tremer. Mas lá está. E depois também colocamos ainda o facto de ser a terceira semana, que eu acho que é uma perfeita incógnita, o facto de não sabermos como é que o Remco vai reagir a esta terceira semana. Ele já respondeu às outras questões todas que havia sobre ele, não é? Falta Exatamente, falta essa. Houve uma que percebemos que com a altitude ele não lidou muito bem, não é? Em relação à terceira semana, vamos ver o que é que acontece. Se ele é capaz ou não de tirar 1 minuto e meio ao Remco. A minha próxima Exatamente, pergunta era se o exatamente. Roglic era o único homem a poder ainda roubar a volta ao Remco. Isso tu acreditavas, mas eu acho que tu já respondeste a estas perguntas, não é? Sim, para mim, se há aqui homem que consegue tirar a rola ao Remco, irá ser o Roglic. E acho que com o descanso, com o dia de descanso, acho que efetivamente ele vai tentar e só tem de o fazer. Pratas, pode-se encomendar as faixas ou não? Bem, eu já encomendei as faixas há uma semana. Mas estás mais confiante hoje do que estavas há uma semana. Sim, claramente. As duas etapas que metiam medo já passaram. Não passou com distinção, mas passou com nota positiva. Duvido muito que consigam sequer assustá-lo nesta última semana, mas tudo é possível. Há duas etapas, as duas últimas etapas de montanha, a etapa 19 e a etapa 20, são etapas muito perigosas. Nomeadamente aquela etapa curta, julgo que é a etapa 19, que tem 140 km, e vão ter que... Duas subidas bastante longas, não é? Sim, depois acaba em descida. Eu adoro essas etapas curtas e aí as equipas mais fortes da geral têm que tentar algo. Por isso espero ainda muita ação nesses 2 dias, mas não acredito que a Roja saia do Remco. Aliás, Diz. até arrisco a dizer que o Remco vai ganhar uma etapa nesta última semana. Eu penso que, olhando exclusivamente para o percurso, não há aqui espaço para tirar 1 minuto e meio ao Remco, se ele tiver em condições. Inclusivamente, acho que a característica das subidas desta subida final vão mais de encontro ao Remco do que da semana que passou. A questão é só se ele lida ou não bem com a terceira semana, porque caso não seja isso um problema para ele, parece-me que tem isto no bolso, mas ainda tenho algumas dúvidas e há aqui uma coisa boa que nem sempre acontece nas grandes voltas, porque Roglic não vai defender o segundo lugar, não tem interesse.
Roglic só ganha, não, o resto pouco lhe interessa, não é? Quem já ganhou 3 vezes como ele ganhou. Por isso pode mandar tudo para cima da mesa. A minha aposta, e desculpa interromper-vos, a minha aposta é que no Puerto de Navacerrada o Roglic vai chegar lá com 1 minuto e o Remco não vai aguentar. Aquela subida é mais difícil do que aparenta e com a etapa que é, com 2 primeiras categorias antes dessa, uma segunda e uma terceira, eu acho que ele ali não vai aguentar. E atenção que essa etapa começa logo com uma primeira categoria a 30, que termina a 30 km só. Ou seja, começa aos 25, termina aos 35 km. Portanto, logo aí vai causar dano, de certeza. Exatamente. E depois ainda Exato. faltam mais 150 km. Sim. Com mais 4 bastante vantagens de bem. montanha, não é? Exatamente. E é a 20ª etapa, e nós sabemos que muitas vezes na terceira semana, mais do que as características dos corredores, conta a forma e a recuperação. E podem acontecer sempre surpresas. Mais alguma coisa que queiras realçar em relação a esta semana que nos espera, Pratas? Não, eu acabei de referir que ainda acredito que o Remco vai ganhar uma etapa. E eu acho que ele vai querer sentenciar, dar um murro na mesa e vai ganhar uma etapa nesta última semana. Tirando isso, não tenho grandes previsões. Acho que não se vai alterar grande coisa a nível da geral. Acho que o Miguel Angel Lopes vai entrar no top 5, mesmo que nenhum dos dois miúdos espanhóis claudiquem. Acho que ele vai conseguir ganhar o lugar pelo menos a um deles. Sim, a diferença é Sim. muito curta, não é? Também. A diferença é curta. E gostava de poder dizer que acredito que o João Almeida também vai conseguir fechar top 5, mas não vejo isso a acontecer. Até Eu acho que porque a equipa também não está a funcionar bem. Eu acho que um dos principais focos de interesse desta terceira semana vai ser exatamente estes corredores entre o 7º e aqui o 10º, nas fucas iniciais e como é que a Quickstep vai gerir ou não isso. Sim. Porque há aqui muita gente, lá está, à semelhança do Roglic, o Miguel Angel Lopes ou o João Almeida, ou mesmo o Hindley, não tem problema de perder um 10º ou 9º lugar, não é? Acho que vão tentar dinamitar a corrida por aí e veremos como é que a Quickstep reage a isso. Acho que isso pode ser o ponto que pode tornar mais interessante esta última semana. Eu iria até o 11º. Mencius está muito perto de Lindley. Sim, E sim, Mencius sim, até ao já 11º sabemos que mesmo. gosta de ir ao top 10. E gostei muito de ver ao Conor. O Conor parece também em subida de forma. O Conor na Serra Nevada estava... Sim, o O'Connor desiludiu bastante no início. Sim, no início. Das etapas desiludiu. Parece que está a recuperar a forma, está sempre a chegar entre os melhores. Agora nas últimas, ainda assim já são quase 2 minutos para o João e para o Arendsman. Sim, Mas claro. esse é outro que vai ter que tentar, porque isto um oitavo ou nono lugar na Vuelta para ele não é nada. Ele já fez É isso. quarto no Tour. Exato. Aliás, Esta segunda metade do top 10 é tudo gente que não tem nada a perder, praticamente. Aliás, se virmos bem o top 10, à exceção dos dois miúdos e do Arendsman, todos os outros corredores vão ter que arriscar fazer melhor, porque a posição em que eles estão atualmente não é o melhor que já tiveram. É mais do Nem mesmo. perto, nem longe. Exatamente. Concordo. E acho que vai ser um dos... Acho que é essa segunda metade do top 10 que pode tornar... pode abrir também as portas a depois a primeira metade, ou a luta pela vitória, estar mais aberta por a corrida ser claramente mais endurecida. Vamos passar aqui à nossa pequena brincadeira interna. Cada um de nós esta semana vai definir ou vai atribuir, digamos assim, um mais e um menos desta semana. O que é que achou da Vuelta? Vamos começar pelo Lourenço. Então é assim. O meu sinal mais desta volta até agora é Mads Pedersen. O homem tem estado em fugas, ele vai aos sprints intermédios, acho que está numa forma brutal. Desde o início se percebeu que ele queria a verde e ele está no primeiro lugar com 284 pontos. Ele Só tem para- para as fugas para os sprints intermédios, mas é só para dar gozo.
É só, Sim. é só O segundo, passar já. o segundo lugar, que é o Fred Wright, tem 111. Ou seja, ele Pois. tem quase 200 pontos de avanço do segundo classificado. Acho que tens mais do que no bolso, mas muito bem, bela forma. Temos falado aqui só da, da classificação, dos homens da geral principalmente, e queria fazer este apontamento em relação à camisola verde e ao Pedersen. O meu sinal menos é, em geral, todas as equipas. Acho que parecíamos no início da volta termos aqui alguns blocos fortes, como a Ineos e como a Emirates, por exemplo. E Mas agora? Agora e está agora, por isso sim, parecia fortíssimo. sim, sem dúvida. No entanto, acho que nenhuma delas tem sabido trabalhar como equipa. A Emirates, aquilo é cada um por si, ninguém espera por ninguém. A Ineos, eles vão caindo que nem tordos. Primeiro, o Sivakov, infelizmente por Covid. O Tau perde 25 minutos. O Carapaz já ganhou 2 etapas, mas lá está. Acho que esta volta tem sido feito de individualidades, o que não é mau, mas acho que as equipas têm sempre um papel importante para os seus líderes e para os corredores, e no entanto nesta volta não, apesar de, pronto, como já disse, parecer ao início termos os blocos fortes, acho que não se tem revelado ao longo da corrida. Sim, concordo contigo. Há várias equipas com múltiplos líderes e não têm conseguido tirar o proveito disso. E tu, Pratas? E o sinal mais para a Ineos. Conseguiu 2 vitórias em 3 dias com o Richard Carapaz. E conseguiu agora na Serra Nevada uma vitória pelo Timo Arensman. Fala-se que vai para a Ineos. Aqui o sinal mais não é tanto pela vitória do Timo Arensman, mas sim pela perspectiva do que é que poderá vir a ser daqui para a frente este corredor. E se for para a Ineos, eu acho que é talvez o mais completo em termos de 3 semanas, e tenho grandes expectativas neste jovem e acho que encaixava perfeitamente na Ineos. Perfil de ciclista completíssimo e abre aqui novamente boas perspectivas após o ano em que a Ineos não ganhou nenhuma das 3 grandes voltas. Sinal menos para a Ineos também, que no início da semana tinha 3 ciclistas no top 10. Aliás, o Sivakov tinha feito um contrarrelógio individual excelente, terminou no top 5, teve de abandonar. Entretanto, o Tau rebentou, já está a meia hora, e o Carlos Rodrigues vai caindo aos poucos, está agora no 5º posto, mas apenas a 8 segundos de Miguel Ángel López, e tudo aponta para que saia do top 5, ou seja, a Ineos vai terminar esta grande volta muito provavelmente sem ninguém no top 5, e quando tinham E isso devíamos ter que ir procurar bem para ver quando é que foi a última vez que aconteceu. e tinham na teoria a equipa mais forte, apesar de não terem o líder mais forte, mas tinham uma equipa no seu todo muito, muito forte, e a verdade é que o Richard Carapaz ganhou 2 etapas, mas o Richard Carapaz também está de saída da equipa. E Por não têm isso, usado o bloco em seu benefício, não é? Raras têm sido as vezes que nós temos visto a Ineos ter iniciativa. certo. Acaba por desiludir bastante. Nas etapas dos corredores da geral, vimos por várias vezes Roglic a trabalhar, Remco a trabalhar, grandes nomes a trabalhar no grupo dos principais, Henrique Mas, e nunca vimos ninguém nenhum dos líderes da Ineos a puxar. E isso não é normal nesta equipe. Passando para mim, o meu sinal mais
não é particularmente original, mas se calhar por razões um bocadinho diferentes das que já falámos, não é? O meu sinal mais vai para Remco. Eu tinha bastantes dúvidas e o meu sinal mais vai sobretudo pela atitude que ele tem tido no pelotão. Uma das coisas que lhe é apontada com alguma regularidade é alguma arrogância ou alguns comportamentos que teve anteriormente não tão adequados, mas ele tem-se comportado, ganha ou perca, tem-se comportado a patrão, não tem medo, dá o peito ao vento, controla o grupo, puxa sozinho as subidas inteiras. Pá, se quebrar, quebrou, mas vai cair de pé, mesmo com uma equipa que neste fim de semana já não teve tão forte. E se não ganhar a Vuelta, já ganhou o meu respeito. Não sei o que é que para ele é mais importante. Com um sinal menos, a organização ou o percurso desta Volta à Espanha parece muito unidimensional. Muitas, ou são etapas planas, já tivemos bastantes etapas claramente chatas, ou mesmo as etapas de montanha têm tendência a ser unipuerto ou tudo muito concentrado nos últimos 30 km. Só nesta última semana é que vamos ter uma etapa que começa desde o início com dificuldades. E uma etapa também, uma outra mais curta, que são algumas das variáveis que têm trazido animação às grandes voltas nos últimos anos. E eu acho que faltou criatividade e variedade na definição do percurso desta Vuelta, que torna um pouco mais previsível. E acho que a alteração da etapa da Serra Nevada, que nós estávamos todos à espera, desde que tínhamos visto o anúncio do percurso desta Volta à Espanha, foi uma facada, ainda por cima, em cima da hora. Acho que foi claramente um mau move da parte da organização, porque acho que tínhamos tido muito mais espetáculo se fosse a outra. Se tivéssemos tido a outra versão da chegada à Serra Nevada. E por aqui terminamos o nosso podcast. Não sei se algum de vocês quer fazer uma mensagem de despedida ou quer dizer alguma coisa. Hoje somos menos. Rumo ao póquer. Confiança deste homem inabalável. Eu sei que na próxima semana vai haver sangue. Não sei para qual dos dois, mas vai haver sangue. Se calhar deviam fazer um episódio só vocês os dois. Só os dois. A bater boca. Só os dois. E tu, Pratas? Despede-te lá aqui do nosso pessoal. Falamos na próxima semana. Então pronto, na próxima segunda-feira cá estaremos para esperemos que já com o painel completo para discutir os resultados finais desta volta, para começarmos também um pouco a falar dos campeonatos do mundo, que já não estão distantes. Até lá podem seguir-nos no nosso blog, falsoplano.ghost.io, no YouTube, no Facebook ou no Twitter. Obrigado por terem estado desse lado. Espero uma boa semana, esperemos que tenhamos muito espetáculo nesta volta e vemo-nos na segunda-feira.